Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Este programa que tem abençoado muitas vidas, cujo propósito principal é fazer os comentários das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, a CPAD. E hoje nós estudaremos a lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Nós teremos hoje uma visão panorâmica de como se deu este movimento pentecostal no Brasil. Nós iremos para o texto áureo, a verdade prática e a nossa leitura bíblica em classe, e depois nós iniciaremos com os nossos comentaristas que já estão aqui conosco. O texto áureo da lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil, diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos 5 e 6. A verdade prática assim nos diz: Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. Você, meu irmão, que está agora nos assistindo, nos acompanhando, você pegue a sua revista, a sua Bíblia e abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 1 a 7. Se você não tem a sua revista, você pode abrir a sua Bíblia em Atos 19, verso 1. Que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Vamos para os objetivos da nossa lição de hoje. Vamos apresentar aqui agora quais são os principais objetivos da nossa lição. No primeiro objetivo, que iremos estudar no primeiro tópico, nós iremos mostrar que o movimento de Atos, ele se repete no Brasil. No segundo objetivo, nós temos o principal aqui alvo, é pontuar o nascimento do novo movimento pentecostal no Brasil. E por fim, em terceiro lugar, o terceiro objetivo é explicar a expansão do avivamento pentecostal. Vamos para o primeiro tópico, onde nós iremos analisar 3 subtópicos. No primeiro subtópico, nós iremos verificar o Pentecostes entre os salvos, ali contextualizando Atos dos Apóstolos 19. No segundo subtópico, nós iremos verificar a plenitude do Espírito Santo, e aqui nós iremos conhecer as experiências distintas apresentadas em Atos 19. E, por fim, não menos importante, nós iremos falar no terceiro subtópico sobre os missionários enviados pelo Senhor, chamados por Deus. Maravilha! Na lição de hoje, portanto, nós iremos estudar sobre o movimento pentecostal no Brasil. É um modelo do movimento que acontecera em Éfeso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós iremos verificar que, assim como Deus usou o apóstolo Paulo
para levar a mensagem pentecostal genuína, autêntica e ortodoxa aos irmãos ali na cidade de Éfeso, Deus também usou 2 missionários. Deus levantou 2 jovens missionários, Daniel Berg e Gunnar Vingre, para virem ao Brasil trazer a mensagem pentecostal. É sobre isso que nós iremos falar no programa de hoje. Assim eu convido você que está agora nas redes sociais, especialmente no canal do YouTube, você possa enviar uma mensagem pelo WhatsApp a pelo menos 10 irmãos, para que eles agora sintonizem também pelas redes sociais ou pelo canal 7, né, da nossa TV Kairos aqui em Marabá, para que eles também assistam o programa e sejam abençoados. Obrigado por sua audiência, por sua companhia mais uma vez aqui. Nós queremos já apresentar os nossos comentaristas de hoje. Está conosco o evangelista Daniel Levi e também o pastor Elias Gomes. Evangelista Daniel Levi, mais uma vez, meu irmão, a paz do Senhor, obrigado por estar conosco. Glória a Deus, para nós sempre é um privilégio estar aqui com os irmãos. Dessa vez vamos estar falando sobre a lição 9, como já foi anunciado, o avivamento pentecostal no Brasil. E esse primeiro ponto já nos traz uma ideia, uma similaridade entre aquilo que Deus fez aqui no nosso país, através do movimento pentecostal, e aquilo que nos é registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Essa nossa lição ela é baseada no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, e é muito importante a gente entender esse contexto todo que envolve esse momento, que reflete algumas coisas que aconteceram na terceira viagem missionária de Paulo. Nesse momento estava sendo implantada a igreja em Éfeso, ela já existia ali através de pregadores itinerantes que passavam por lá, como Apolo, já estava lá Priscila e Áquila, todos eles já estavam ali na cidade de Éfeso. E no capítulo 19 nós vemos então Paulo chegando a Éfeso. E aquele ali era o momento em que estava sendo construída a base doutrinária da igreja. E Paulo, no seu ministério apostólico, estava justamente estabelecendo essa base. Então, quando ele chega junto com os irmãos e conhece os irmãos, ele se sente impulsionado pelo Espírito Santo a fazer uma pergunta aos irmãos que a gente precisa, vamos dizer assim, prestar bastante atenção, porque ela, na verdade, vai desencadear um ampliar daquilo que Deus queria fazer naquela igreja. Por quê? Porque a presença de Deus, a manifestação do poder de Deus, pastor, ela sempre vai cada vez mais expandir a verdade de Deus na face da terra. Então, ele se sente movido pelo Espírito Santo a fazer a seguinte pergunta àqueles irmãos que estavam ali, digamos assim, nos primeiros passos da igreja em Éfeso. Ele pergunta: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Então nós já podemos perceber uma coisa: já havia um povo que cria na palavra de Deus. Esse povo ali já tinha sido regenerado, já era um povo nascido de novo, e esse povo estava ali agora caminhando já em uma fé inicial. Então Paulo chega ali e faz essa pergunta a eles. A resposta deles é a seguinte: eles, olha, nós não ouvimos nem falar ainda sobre o que é o Espírito Santo. Então, nesse momento, Paulo começa justamente a estar trazendo esse entendimento necessário para aquela igreja numa cidade importantíssima, que mais na frente ela ia se tornar o quê? Uma base missionária, para que o evangelho fosse expandido para toda aquela região. Então, ali era mais do que necessário um revestimento de poder, um revestimento da glória de Deus, para que aquele povo cheio da autoridade do Espírito Santo, revestido do poder através do batismo do Espírito Santo, pudesse então pregar o Evangelho de Deus em toda aquela região. E foi aquilo que aconteceu. Eles disseram a Paulo: Paulo, nós só sabemos aqui, nós fomos batizados com o batismo de João. Então ele traz a orientação bíblica, né? Sempre colocando as bases na palavra de Deus. Por quê? Porque o movimento pentecostal é um movimento pautado, baseado na palavra de Deus. E ele trouxe a base explicando o que era o batismo de João. E logo em seguida ele trouxe aqueles irmãos para serem batizados.
em nome de Jesus Cristo, e em seguida ele impôs as mãos sobre aquela igreja, pequena ainda, nos seus primeiros dias. E o que aconteceu? Eles foram revestidos com poder e imediatamente manifestaram o sinal de falar em línguas e profetizarem, diz o texto bíblico, né? Todos eles falaram em línguas e profetizaram, ou seja, o revestimento de poder veio sobre aquela igreja e imediatamente eles manifestaram um sinal físico. E aquilo dali foi um marco naquela igreja que mais na frente serviria de base para quê? Para que ela pudesse então expandir e pregar o evangelho naquela região. E nós fazemos essa distinção. Aquela igreja, pastor Epaminondas, era uma igreja que viveu duas experiências distintas. Por quê? Porque primeiro ela teve a experiência do novo nascimento, a experiência da regeneração. E logo em seguida, mediante a imposição de mãos do apóstolo Paulo, ela recebeu então o revestimento de poder para cumprir a sua missão, a missão que Deus havia chamado aquela igreja. Então, nós percebemos essa distinção de duas experiências, pastor, e até nos dias de hoje continua sendo importantíssima essas duas experiências na vida daquele que quer servir a Deus, o novo nascimento e logo em seguida o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, porque logo em seguida vem todo o propósito de Deus e o movimento de Deus para se cumprir em nossas vidas, e é algo tremendo, essa verdade que a lição nos traz logo nesse primeiro ponto, pastor. Ótimo, irmão Daniel Levi, essas experiências distintas que são aqui muito claras no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, elas se consolidaram, por assim dizer, no movimento pentecostal pioneiro nos Estados Unidos da América, e a gente percebe que, conforme o irmão Daniel Levi colocou muito bem aqui, a distinção dessas duas bênçãos, né, a bênção primeira, a bênção segunda, que essas duas bênçãos, que bênçãos são essas? Né? A bênção primeira da salvação, onde todos os salvos têm o Espírito Santo, isso nós já debatemos aqui em outras lições, e o irmão Daniel deixou muito claro que quando o apóstolo Paulo, né, irmão Daniel, chegou em Éfeso, já havia uma igreja ali, já haviam salvos, já haviam crentes em Jesus. Ocorre que eles não conheciam ainda a doutrina pentecostal, e Paulo as levou lá. E aqui nós temos a distinção muito clara dessas duas bênçãos. E, irmão Daniel, logo nos primórdios do pentecostalismo brasileiro, cujas bases, né, e as raízes, elas se encontram no pentecostalismo norte-americano, o pai do pentecostalismo moderno, né, Charles Fox Parham, ele, citado por Roger Sternberg, e esse comentário, ele está aqui neste livro, Pentecostalismo Brasileiro, do pastor Ezequias Soares, na página 31. Aqui ele faz e traz três características do movimento pentecostal que precisam ser postos aqui. E os professores de escola dominical, eles precisam colocar que essas três características do movimento pentecostal, essas três características são três características nas Escrituras Sagradas e que foram sistematizadas. Ele diz assim, Roger Sternberg aponta três pontos doutrinários fundamentais de Parham que influenciaram a forma direta o avivamento da Rua Azusa em 1906. E não somente esse fenômeno, mas também a criação do movimento pentecostal no mundo inteiro. Olha só que coisa interessante. E que são mantidos ainda hoje pelos pentecostais clássicos, que é o nosso caso, né? A Assembleia de Deus no Brasil, ela é tida como uma igreja pentecostal aos moldes clássicos. Em primeiro lugar, a primeira característica, a convicção de que a experiência cristã contemporânea deve ser idêntica à dos dias apostólicos. Portanto, qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer ação fora do padrão apostólico não deve ser reconhecido como pentecostalismo clássico. A segunda característica, a conversão e o batismo no Espírito Santo são experiências distintas e separadas. Aquilo que o irmão Daniel já pontuou muito bem.
aquilo que também o pastor Ciro Sanches Ibordi chama de bênção da separabilidade e a bênção da subsequência, né? E a terceira característica do movimento pentecostal é o falar em línguas, é a evidência inquestionável e a prova do batismo no Espírito Santo. Nesse livro aqui do pastor Ezequias Soares. Vejam que o batismo, portanto, com o Espírito Santo, ele é uma bênção extraordinária para os que já são salvos, para aqueles que já nasceram de novo, conforme foi muito bem mencionado pelo pastor, pelo evangelista Daniel Levi. Agora, pastor Elias Gomes, nós temos aqui no terceiro subtópico, ainda que de forma bem resumida, como que o movimento pentecostal ele teve o seu início, as suas raízes, as suas bases. E eu gostaria que aqui o irmão fizesse para nós aí, ainda que de forma panorâmica, né, trouxesse para nós aí como que se deu, né, a chegada desses dois missionários ao Brasil e como que eles se conheceram nos Estados Unidos, enfim, um resumo do movimento pentecostal nos Estados Unidos e que desembocou para o Brasil. Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, evangelista Daniel Levi, todos os demais irmãos que estão aí do outro lado, Deus vos abençoe em Cristo. Nós sabemos que, pastor Epaminondas, desde o século de número 18, 19, século XIX, já havia cultos aqui, já aconteceram, inclusive o primeiro culto evangélico, digamos assim, aconteceu aqui no Brasil em 1824, e aí sucessivamente nós sabemos que missionários americanos eram enviados aqui ao Brasil para dar então assistência a alguns americanos que aqui residiam, mas apenas isso, não tinha uma expansão, digamos que na pregação do evangelho aqui. Somente em 1858, né, com Robert Calley e Sarah Calley, sua esposa, foi que eles fundaram a primeira igreja chamada lá no Rio de Janeiro, de Igreja Evangélica Fluminense. E, inclusive, Robert Calley e Sarah Calley foram os que deram início também ao trabalho de escola bíblica dominical em 1855, aqui no Brasil. Mas até então, todas as igrejas existentes eram de natureza reformada, aquilo também nós chamamos de igrejas históricas, que eram muito procedentes ou se baseavam predominantemente na reforma de Lutero. Não que nós não sejamos nos aspectos predominantes. O que está se falando aqui é nos aspectos pneumatológicos, nós nos diferenciamos desses irmãos da Igreja Reformada e não no aspecto soteriológico propriamente dito aqui, em crer na bênção da salvação que nós acreditamos. Pois bem, o movimento pentecostal já acontecia lá na Suécia. Então, lá em torno de 1902 e 1903 foi Gunnar Wingre e 1902 foi Daniel Berg. Ambos foram para os Estados Unidos, passaram um tempo lá, inclusive Daniel Berg retornou depois de 8 anos à Suécia, seu país de origem, e lá nesse retorno à Suécia, ele ouviu falar sobre o falar em línguas, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre essa atualidade dos dons espirituais. Foi então quando ele se interessou e no seu retorno, em 1909, aos Estados Unidos, chegando aos Estados Unidos, ele foi batizado com o Espírito Santo e lá ele se encontrou com Gunnar Wingre, né, lá em Chicago, lá em South Bend, numa conferência batista missionária, onde o próprio Gunnar Wingre já havia estudado, já havia realizado um curso, terminou o curso no Instituto da Igreja Batista Tradicional e estava ali, mas aí ele foi abençoado por Deus, digamos assim, por crer nesse movimento pentecostal moderno, digamos, que já tinha se iniciado lá em 1900, 1901, com Charles Parham, que nós inclusive estudamos aqui na lição passada. Nessa situação, ele estava noivo e a igreja batista na qual ele congregava estava orientando e estava recomendando que ele fosse fazer missões na Índia. E aí ele não sentiu que aquilo era de Deus. Ele não sentiu uma confirmação divina quanto a esse envio da Igreja Batista da qual ele fazia parte.
diante dessa rejeição, porque ele iria ser enviado com a noiva dele, a jovem com a qual ele estava noivo, então o noivado foi rompido também. Neste mesmo cenário, Deus usou um profeta lá para trazer uma mensagem profética, dizendo que ele iria fazer missões num lugar chamado Pará, que ficava aqui no Brasil, sem saber de nada quanto a isso. O próprio Deus também, diante talvez daquele constrangimento pelo rompimento do noivado, e o próprio profeta, usado por Deus, trouxe também uma mensagem profética dizendo o sobrenome da mulher com a qual ele se casaria futuramente, que era Sternberg. Inclusive, pastor Elias, no diário, né, do pioneiro, ele cita o nome do profeta, né, do irmão Adolf Udim. E o pastor Elias citou muito bem que o profeta ele foi usado pelo Senhor para dizer o local para onde eles iriam, Daniel Berg, Gunnar Wingre, um lugar chamado Pará. Eles nunca tinham ouvido essa expressão. E depois eles foram à biblioteca da cidade e encontraram, né, um atlas e o mapa, e lá eles identificaram que Pará era um estado brasileiro. E nessa ocasião, de uma reunião de oração, né, que Deus fala com o irmão Adolf, e em profecia ele diz para onde ele iria, aí o Espírito Santo consola o irmão Wingre, né, dizendo com quem ele se casaria e citando apenas o sobrenome da irmã. E ela era uma sueca, nunca tinha visto ela, então é algo extraordinário. Estava fazendo referência à irmã Frida Wingre, que futuramente já seria a esposa de Gunnar Wingre. Pois bem, eles compartilharam ali, foi ali que Daniel Berg se encontrou com Gunnar Wingre, compartilharam os anseios, se identificaram, viram afinidades missionárias entre si e passaram a orar diariamente com esse propósito. Depois de terem ido à biblioteca e tomado o rumo, e aí as bênçãos de Deus se manifestaram, eles se encaminharam então para executar aquilo para o qual o Senhor os tinha chamado. Lembrando que pastor Epaminondas, evangelista Daniel, eles tinham apenas $90, porque a partir daquele momento das manifestações proféticas, e aqui nós vemos, pastor, a evidência da atualidade dos dons espirituais, em especial o dom profético ali, ou o dom de profecia. A partir dali se desencadeou inúmeras sobrenaturalidades na trajetória destes dois homens. Eles tinham apenas $90 na situação, que daria para pagar a passagem de Nova York, onde eles pegariam o navio Clemente para ser desembocado aqui em Belém do Pará. Mas eles ouviram uma voz da parte de Deus orientando-os a doar esses $90. E eu lembrei daquela ocasião, quando o profeta perguntou o que a mulher tinha, ela disse só tinha um pouco de farinha, ia fazer um bolo, ia comer, ia morrer com seus filhos, e aí disse, não, faz primeiro para o profeta. Pois bem, o Senhor os orientou a doar, fazer doação dos $90 a um jornal pentecostal ali em Chicago, e aí eles assim fizeram. Mas mais na frente, o próprio Deus usou outras pessoas para fazerem doações extraordinárias, de modo que eles foram para Nova York, pegaram o navio, chegaram em Belém, desembarcaram ali no porto e subiram a pé, cada um com sua mala, e pararam e sentaram na Praça da República, ali em um banco, onde fizeram sua primeira oração em solo brasileiro, onde eles desempenhariam um enorme e brilhante trabalho do movimento pentecostal brasileiro. Excelente. Tem um relato aqui na enciclopédia da Assembleia de Deus em comemoração aos 100 anos da igreja, em que o pastor Jonas Borges, ele resgata um dos comentários do diário do próprio Gunnar Wingre, em que até mesmo as passagens que eles compraram para vir para Belém estava sobre a orientação de Deus. Está escrito aqui na página 19 desta enciclopédia: tudo estava sendo orientado e conduzido pela vontade de Deus. Em oração, compreenderam que deveria partir para o Brasil no dia 5 de novembro do mesmo ano. Os dois missionários não conheciam a planilha de viagens, mas tudo se comprovou depois. O navio que deveria partir antes do dia 5 atrasou por causa dos reparos ou de reparos, vindo a partir justamente no dia 5 de novembro de 1910, conforme Deus havia revelado. Que
coisa extraordinária, irmão Daniel, a supervisão do Espírito de Deus no envio desses homens. Todo o movimento de Deus, né, trazendo esses missionários para cá, toda essa verdade, né, da iluminação do Espírito Santo, do poder de Deus direcionando, fazendo milagres, falando, né, antecipadamente. E o que a gente vê no meio disso tudinho? Que eles chegaram em Belém, e eles acabaram percebendo o quê? Uma situação muito similar com essa descrita no capítulo 19. Ou seja, uma igreja que estava ali, que não conhecia ainda esse revestimento de poder. E aí eles puderam ali, movidos por Deus também, trabalhar toda essa situação. E é incrível como a gente vê como o Espírito Santo vai conduzindo, vai abrindo a visão, vai trazendo os sinais, vai dizendo a direção, vai operando os milagres, removendo as barreiras, né? Então o pastor Elias muito bem trouxe toda uma série de detalhes sobre aquilo que o Espírito Santo, vamos dizer assim, armou e conduzindo, né, aqueles missionários. E a gente vê agora os missionários aqui no Brasil, debaixo do poder de Deus, prontos a estarem sendo usados para serem canais de Deus, para trazer o poder de Deus para essa nação. Glória a Deus por isso. Maravilha. Pastor Elias, para a gente concluir esse primeiro bloco, esse primeiro tópico, que ele é bem interessante. A história do movimento pentecostal no Brasil, ele, assim, requeria aqui pelo menos umas 3 horas para a gente resumir. Não dá para falar em 1 hora, que é o nosso programa. Mas, falando um pouquinho do Berg e do Wingre, o irmão Wingre, ele era teólogo nato, né? Ele fez seminário, enquanto que o irmão Berg, ele não tinha essa formação, mas eles, assim, Deus levantou estes 2 jovens e eles juntos vieram para cá, sem conhecer a língua, sem conhecer ninguém, e Deus aqui cuidou de tudo. Com certeza. A gente percebe, pastor Epaminondas, evangelista Daniel, que no Brasil, como já falamos, já existia, né, as igrejas históricas, aquela que nós chamamos de tradicionais, inclusive em 1862 foi fundada a presbiteriana aqui no Brasil, enfim, já tinha irmãos e batistas. Então, eles chegando na praça ali, foram orientados depois para onde eles deveriam se direcionar, e se hospedaram, conheceram outras pessoas, foram direcionados a um pastor batista, e aí começou a congregar numa igreja batista. Todavia, eles pregando na ousadia do Espírito e pessoas sendo batizadas no Espírito Santo ali, ou o mover de Deus acontecendo ali nessa perspectiva pneumatológica, na Igreja Batista, não aceitaram aquela mensagem, digamos, pneumatológica sendo pregada na Igreja Batista. Ela contrariava a doutrina até então presente ali. O que aconteceu é que o pastor presidente da Igreja Batista ali selecionou um pastor jovem, seminarista, para fazer uma interrogação aos irmãos. Quem conceberia aquela nova mensagem, aquele novo ensino doutrinário? E aí 18 irmãos, diz o diário do Pioneiro, 18 irmãos se levantaram, inclusive a irmã Celina de Albuquerque, a primeira irmã batizada no Espírito Santo aqui no Brasil, em Belém do Pará. Pois bem, imediatamente esses 18 irmãos foram expulsos da igreja e passaram a congregar na casa da irmã Celina e do irmão Henrique Albuquerque, esse casal, e aí se deixaram ser usados por Deus em 1911. Começaram ali, dia 18 de junho, mais propriamente, a congregar na casa dela e congregar na casa dos irmãos, e a partir dali a notícia se espalhou, virou notícia, como já disse o profeta, que virou notícia tudo que estava acontecendo ali. Uma irmã, amiga da irmã Celina, chamada irmã Nazaré, também recebeu o batismo. Um outro irmão, chamado também de João Maria, foi batizado com o Espírito Santo, diácono da igreja, dentre os 18, e o negócio se incendiou, de modo que cresceu a pregação do Evangelho, cresceu a palavra, cresceu as curas divinas, o número de milagres e de prodígios, de modo que a partir daí começou-se também as inúmeras perseguições pela contrariedade a essas manifestações espirituais que estavam acontecendo a partir de Belém do Pará. Que bênção, que maravilha. Nós iremos para o nosso primeiro intervalo comercial.
Nós voltaremos na sequência para falar sobre o nascimento desse novo movimento. Nós iremos falar um pouquinho mais sobre a importante figura da irmã Celina. Ela merece destaque aqui. Nós iremos falar um pouquinho mais sobre ela. Nós iremos falar sobre as perseguições que os irmãos pentecostais sofreram logo no nascedouro da igreja pentecostal aqui no Brasil. Portanto, não saia daí, este programa está imperdível. Até já. Nós já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 9, né, o movimento pentecostal no Brasil, como que esse avivamento ele se deu a partir da vinda dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, que muito bem foi trabalhado pelo pastor Elias aqui, essa chegada deles. Também nós vimos o contexto, né, de como o movimento pentecostal que aconteceu em Éfeso se repetiu no Brasil pelo irmão Daniel, que está conosco aqui. Nós iremos agora falar sobre o segundo tópico, o nascimento de um novo movimento, e eu quero chamar os slides aí com o nosso querido Albert Júnior, onde nós temos aí 3 subtópicos para serem trabalhados. No primeiro subtópico, nós já até conversamos um pouquinho sobre isso no bloco anterior, a pregação do avivamento pentecostal, como que se deu e os resultados e as consequências também dessa mensagem pentecostal. E veremos no segundo subtópico crescimento e perseguição e no terceiro curas divinas. Irmão Daniel Levi, vamos falar um pouquinho sobre crescimento e perseguição, mas antes, conforme eu disse no bloco anterior, damos agora um pouco mais de ênfase à irmã Celina Albuquerque, porque ela foi a primeira mulher batizada no Espírito Santo em solo brasileiro, tendo em vista que, pastor Elias, a primeira mulher batizada no Espírito Santo no século também, né, foi uma aluna do curso teológico Betel, lá nos Estados Unidos, a irmã Agnes, né? Ela foi batizada com o Espírito Santo na virada do século, em janeiro de 1901. E, por providência divina, em solo brasileiro, a primeira pessoa batizada no Espírito Santo também foi uma mulher, a irmã Celina, conforme o pastor Elias já relatou aqui, e como que esses irmãos tiveram, né, que sair de uma igreja tradicional, de uma igreja histórica, para então formar uma nova igreja, porque eles não foram bem recebidos por conta dessa mensagem pentecostal. E aqui no livro do pastor Isael de Araújo, História do Movimento Pentecostal no Brasil, nós temos um relato de como a irmã Celina foi curada, que é o tópico posterior que o pastor Elias vai tratar, e ele relata, irmão Daniel, aqui, como que se deu o batismo no Espírito Santo na vida da irmã Celina. Ele nos conta que após ela ser curada, isso foi em 8 de junho, em uma quinta-feira, a irmã Celina ela foi para casa e ele relata, na quinta-feira depois do culto, ela continuou orando em sua casa. O seu nome era Celina Albuquerque. Ela continuou, pois, orando em sua casa, juntamente com outra irmã. E, a 1h da madrugada, esta irmã Celina começou a falar em línguas e continuou falando, pastor Elias, irmão Daniel, por 2 horas. Que relato poderoso e interessante. Nós tivemos agora, irmão Daniel, o crescimento da igreja. Sim. Começou com 18 irmãos, a Assembleia de Deus, que não era chamada de Assembleia de Deus, até relatos de 1915, 1916, ela era chamada de Missão da Fé Apostólica. Eram 18 irmãos e, a partir daí, a igreja cresceu, mas também com o crescimento veio
as perseguições. Com certeza. Uma característica de todo avivamento, o que é? É o crescimento justamente da igreja. Então, toda vez que ocorre um avivamento, um derramamento do poder de Deus, como ocorreu em Azusa, e como é essa implantação do movimento pentecostal no Brasil, o que acontece? Ela é marcada pela pregação do Evangelho. Então, fatalmente, o crescimento de imediato já começaria. E foi o que aconteceu já nos primeiros dias, o movimento pentecostal começou a crescer, inclusive em relação a isso, o pastor William Seymour, lá do Avivamento Azusa, há uma declaração dele a um jornal da época, onde ele dizia: isso que vocês estão vendo aqui na Rua Azusa, isso aqui vai se espalhar pelo mundo todo, trazendo justamente essa ideia do crescimento que haveria do movimento pentecostal no mundo. E eu e você, nós somos testemunhas que esse crescimento aconteceu, acontece e continuará acontecendo em nome de Jesus. Então, o que a gente vê aqui? Nós vemos agora o movimento pentecostal crescendo, começando a avançar, começando agora a sair de Belém e indo para outras cidades. E juntamente com isso, nós percebemos o quê? Que essa mensagem causava algum tipo de incômodo. Essa mensagem começava a trazer algum tipo de perseguição. E o nosso comentarista aqui, o pastor Elinaldo Renovato, ele traz aqui um registro, né, até de uma situação bem crítica que aconteceu aqui, que está aqui na nossa lição, que diz o seguinte: no ponto 2.2, diz assim: há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingren. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Então, veja bem, é interessante de perceber como o inimigo também se levantou em perseguição, e aqui nesse caso até usando de violência, e há inúmeros relatos, né, pastor, de situações de perseguição que todos aqueles que estavam envolvidos nesse movimento do Espírito Santo de Deus acabaram enfrentando. Mas uma coisa interessante e importante para os nossos dias: o mesmo Deus que levanta pessoas para pregar o Evangelho, que levanta pessoas para proclamar a sua palavra, também provê o livramento, provê a proteção, provê o cuidado que nós necessitamos. E isso é uma verdade no movimento pentecostal, pastor Epaminondas. Que maravilha. Pastor Elias, diante desse crescimento, veio acompanhado as perseguições, e logo em 1912, Daniel Berg, ele foi enviado pelo Espírito do Senhor até a cidade de Bragança, e conta no seu diário que parte da viagem foi a pé e a outra parte da viagem ele foi de trem. E um dos relatos de perseguição ali na cidade de Bragança, nos dito que um culto dirigido pelo irmão Daniel Berg, ele foi um culto tão pentecostal, mas tão glorioso, mas tão abençoado, que esse culto amanheceu o dia, na verdade se tornou uma grande vigília. E por conta disso, a polícia foi chamada para até o local para saber o que estava acontecendo, porque era algo novo, né? Não havia movimento de que, historicamente, igrejas tivessem vigílias, que houvesse cânticos espirituais e que houvesse esse movimento natural do pentecostalismo. E esses irmãos, eles tiveram que ser conduzidos pela polícia, por um cabo da polícia, até a delegacia. E esses irmãos, eles foram em uma fila, era uma quantidade considerável de irmãos, que a repartição da delegacia não comportou todos, mas todos tiveram que estarem ali presentes nas imediações da delegacia. E os que foram conduzidos até a parte interna daquela repartição pública, eles foram ali colocados e começaram a cantar e a louvar ao Senhor na própria delegacia. E conta o irmão Berg que um irmão foi tomado pelo Espírito Santo e usado com o dom de profecia para consolar os servos do Senhor que estavam ali cantando na prisão. E me lembrou muito de Atos, capítulo de número 16, quando Paulo e Silas, também por causa do Evangelho, foram presos. E na prisão eles cantavam, eles oravam e eles estavam ali adorando o Senhor na prisão. Como consequência, relata o irmão Daniel Berg que o delegado, para puni-los, ele então sentenciou aqueles irmãos para que eles fossem até
o cemitério público daquela cidade e eles foram levados como um exército em marcha, eles foram organizados em fila e eles foram pelas ruas da cidade de Bragança, pastor Elias, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor até o cemitério. Eles não sabiam qual seria ali a sentença, né, qual seria a punição. E então a autoridade daquela época ordenou que eles tivessem que limpar todo aquele cemitério. E os irmãos prontamente, durante todo o dia, relata Daniel Berg, eles estiveram cantando, adorando o Senhor e obedecendo às autoridades e limparam todo aquele cemitério. A intenção deles era expor publicamente, humilhá-los, a intenção deles era parar o movimento pentecostal com aquilo, mas transformou-se aquele local em um grande culto pentecostal ao ar livre. Pastor Elias, com o crescimento da igreja veio a perseguição, mas também vieram acompanhados, né, deste crescimento, desta perseguição, o poder de Deus se manifestando. Nós temos diversos relatos de curas divinas, né, Jesus ressuscitando mortos, Jesus levantando paralíticos, curando cegos, enfim, curas divinas através dos dons espirituais, que é característico do movimento pentecostal. Isso mesmo, pastor Epaminondas. Nós vemos, pastor, que ao nosso ver, do ponto de vista bíblico doutrinário, a perseguição ela é um ingrediente, ela é um estopim para contribuir no crescimento significativo da igreja, né? Nós vemos lá em Atos 8, quanto mais a igreja foi perseguida, nós vemos com a morte de Estevão, ela foi perseguida, ainda mais ela se espalhou, mas isso só dava-se mais ainda a crescer. E essa perseguição ela é prevista pelo próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, nos diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11 diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Inclusive Daniel Berg, diante da abordagem do cabo, perguntou qual crime eles tinham cometido que os levaria à prisão. Então, quando disserem todo mal contra vocês, alegrem e exultem, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Nós vemos também que, se por um lado essas perseguições estavam, digamos que acesas contra o povo de Deus, pelo outro lado, nós vemos a confirmação divina pelos sinais, pelos prodígios, pelos efeitos sobrenaturais que os acompanhavam, confirmando que eles estavam falando a verdade, pregando a palavra de Deus e atendendo à grande comissão do Senhor. Em Marcos capítulo 16, versículo de número 20, nós vemos assim: e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, os sinais, os prodígios eram os elementos evidentes ou que evidenciavam que eles estavam no caminho certo, fazendo a coisa certa, obedecendo de forma correta o direcionamento do Senhor. Uma dessas principais evidências de milagres eram as curas divinas, que eram muito evidentes e foi muito marcante, tanto no ministério de Daniel Berg, quanto de Gunnar Wingre e da igreja nos seus primórdios, e até hoje o Senhor continua efetuando cura e os sinais continuam acontecendo àqueles que crerem. Nós vemos aqui no subtópico 3 do tópico 2 da nossa lição de hoje, só fazer uma breve leitura, porque são narrativas do Diário de um Pioneiro, pastor Epaminondas, evangelista Daniel, que se refere a esse livro, que é um conjunto de relatos dos acontecimentos que Gunnar Wingre, com Frida Wingre, iam escrevendo, e o filho dele, Ivar Wingre, foi e compilou isso, organizou e transformou-se nesse livro, que é uma riqueza para os nossos dias atuais. Então, no diário diz assim, que no início lá da igreja, uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável nos lábios. Um outro homem que era paralítico também foi curado, não podia mais falar e recebeu a cura divina. Uma criança que estava moribunda e com febre constante, incessante, também foi curado. Um homem de idade que sofrera de hérnia há 9 anos, sendo machucado por esta enfermidade,
instantaneamente foi curado pelas mãos do Senhor. Um outro homem que havia estado enfermo há meses, com muita febre, espécie de malária, etc., também foi curado. Além do mais, foi batizado com o Espírito Santo e, para completar, recebeu o dom de profecia naquele momento da cura. Então, tudo isso são relatos que, digamos que, chancelam a confirmação e confirmam a veracidade da palavra que estava na boca de Daniel Berg e de Gunnar Wingre como verdadeiros apóstolos, no bom sentido da palavra, que eram missionários desbravadores, onde estavam pregando a doutrina pneumatológica, digamos assim. Podemos considerá-los como apóstolos pentecostais, exato, apóstolos do avivamento pentecostal, sem dúvida. Irmão Daniel, para nós encerrarmos esse bloco, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Todos esses relatos de milagre, de curas, né, de eventos sobrenaturais, acontecem nos dias odiernos, porque o Senhor continua agindo na sua igreja. Com certeza. E esse testemunho que nós temos registrado, né, como o próprio pastor Elias acabou de nos mostrar ali no livro que ele mostrou para você, o que esses registros nos fazem lembrar? Eles testemunham para nós que os sinais de Deus continuam operando na vida daquele que crê. E o que a gente percebe é que a igreja do Senhor, ela tem essa chama dentro dela. Essa chama todos os dias, claro, precisa ser alimentada, ela precisa cada vez mais sendo restaurada, renovada. Para quê? Para que esses sinais que nós vimos aqui registrados na nossa história, continuem acontecendo e aconteçam até a vinda do nosso Senhor. Então, é para os nossos dias, sim. E o povo pentecostal é um povo marcado por quê? Por uma busca intensa, por servir ao Senhor com fervor. E aquele que serve ao Senhor com fervor, ele vê os sinais, sim, pastor. Ele vê esse milagre, sim, com certeza. Que bênção, que maravilha. Nós, assim, estamos encerrando mais este bloco e pedindo que você não saia daí. Nós iremos para um breve intervalo e voltaremos na sequência para falarmos sobre a expansão do movimento pentecostal no Brasil. Como que a igreja tem crescido, como que esse movimento pentecostal, né, tem alcançado todos os rincões deste grande país. Assim, Deus te abençoe, não saia daí, voltamos já já. Nós já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical para o terceiro e último bloco, e neste nós iremos falar sobre a expansão do avivamento pentecostal no Brasil. Mas antes, nós queremos já anunciar que as lições para o próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical, elas já estão disponíveis na matriz e, portanto, nós já estamos recebendo, né, os pedidos das congregações para que façam e nos enviem, tá? Atenção, você coordenador de escola bíblica dominical, pastor congregacional, motivem e mobilizem, né, os membros da sua congregação para que participem da escola bíblica dominical. E os coordenadores podem nos enviar, tá bom? Os seus pedidos, envia ali a CPAD, ali ao lado do Templo da Cidade Nova. Os nossos atendentes estão lá para melhor recebê-los. Nós iremos, no próximo trimestre, trabalhar um assunto muito importante, que é sobre família, tá? Então, já comece aí a preparar o seu pedido de revistas da Escola Bíblica Dominical. Albert Júnior, coloque por gentileza aí na tela o slide que contém os subtópicos deste terceiro tópico. Nós iremos verificar o modelo de expansão do avivamento pentecostal. É um modelo centrífugo e veremos que esse crescimento foi acentuado, né? Um crescimento fundamentado, um crescimento
vertiginoso da nossa igreja e do movimento pentecostal como um todo no Brasil. Pastor Elias Gomes, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse modelo centrífugo, mas antes é preciso dizer a todos os que nos assistem e os professores de escola dominical também devam falar sobre esse tópico na lição, que o movimento pentecostal, diferentemente daquilo que alguns nos acusam, ele não é desprovido de uma sistemática, né, de uma teologia, de uma organização. Nós temos, por exemplo, as mentes pensantes do movimento pentecostal. O pastor Elias aqui pode falar sobre isso também. Né? Na Suécia, nós temos a central, né, o QG do movimento pentecostal, o irmão Levi Petrus, o Gunnar Wingre, ele era teólogo. Depois chegaram os missionários suecos e norte-americanos que foram enviados para sistematizar, né, a nossa primeira confissão de fé, né, como o Samuel Nystrom, Niels Nelson, né, nós temos tantos outros que eu poderia citar aqui, que pensaram muito bem a nossa teologia. Inclusive, pastor Elias, a Declaração de Verdades Fundamentais de 1916, que é a primeira confissão de fé das Assembleias de Deus norte-americana, elas foram adotadas aqui pela Assembleia de Deus em 1916. Eu gostaria que, antes do senhor falar sobre esse modelo centrífugo, falasse um pouco sobre a nossa teologia pentecostal. Muito bem, pastor Epaminondas. Ao contrário do que muitos pensam, em especial o pensamento predominante, digamos que de muitas igrejas reformadas, é que os pentecostais são movidos única e exclusivamente por uma experiência baseada em emoções e etc. E nós vemos que, inclusive, o movimento pentecostal moderno, que se iniciou em 1900, 1901, é marcado justamente por um incendiar de Deus a partir de uma universidade, a partir de um instituto bíblico, onde universitários, digamos que liderado, capitaneado por Charles Parham, estão estudando de forma meticulosa, de forma detalhada ali o livro de Atos dos Apóstolos, e é justamente ali que se inicia o pentecostalismo, digamos que moderno. É a partir desse entendimento, desse conhecimento, que o Senhor traz essa experiência prática para fazer, digamos que uma junção, um alinhamento, uma correspondência entre o estudar, entre aquilo que as Escrituras expõem e o viver prático, porque, na verdade, as Escrituras, ela tem um caráter aplicativo, ela não só tem um caráter teórico, doutrinário, para aprendermos e assimilarmos conhecimento ou entendimento sobre ela. Ela nos dá e nos oportuniza essa condição para vivermos na prática aquilo que ela oferece doutrinariamente. Por isso é que nós cremos na atualidade dos dons espirituais para hoje. Hoje o Senhor cura, hoje o Senhor pode tomar alguém em dom de profecia, hoje o Senhor pode tomar alguém em dom de variedade de línguas e etc. Então nós acreditamos assim, diferentemente da visão dos irmãos reformados, que creem que nós predominantemente somos movidos por uma experiência e somente por isso. Inclusive, pastor Elias, nós citamos, né, a irmã Agnes Osman. A irmã Agnes Osman, ela era aluno do Seminário Bíblico Teológico Betel. Exato. Onde o grande movimento pentecostal, ele se expandiu nos Estados Unidos, em Los Angeles e Chicago, foi um seminário teológico, né, pastor Elias? Pode continuar, pastor? Exatamente. Falando sobre, inclusive, sobre isso que o senhor colocou aí, irmão Daniel, que nós somos, por vezes, taxados, né, de apenas termos experiências, que nós não gostamos de estudar, que nós não nos preocupamos com uma teologia, com um pensamento sistematizado, o que é, de fato, uma acusação equivocada e, por não dizer, leviana. Muito bem, pastor. Diante disso, nós vemos que o escritor até utiliza aqui duas terminologias para caracterizar a forma como as igrejas crescem. Então, o movimento pentecostal, ou as igrejas que constituem esse movimento de natureza pentecostal, ele chama aqui de modelo centrífugo. Essa palavra, ela
ela tem um caráter físico, ela é do meio físico, a ciência que estuda os fenômenos da natureza, e nos dá a ideia do movimento circular, pelo movimento de um corpo que é movido por uma força que vem de dentro ou do centro para a periferia, daí o nome centrífugo, vem de dentro. E isso é claro que no contexto eclesiástico, para nós aqui, significa que o movimento pentecostal não é de fora para dentro. Ele não atende, digamos que, uma formalidade expressiva ou pronta para que um trabalho se dê o início. Não, às vezes o trabalho começa numa garagem, começa num salão, começa num compartimento pequeno ali, mas de forma que a essência da manifestação do poder de Deus está presente. Então, isso vai contribuir significativamente e confirmar a veracidade desse movimento para crescer. E a igreja, ela cresce em dois aspectos. No aspecto quantitativo, isso é bíblico. Nós vimos em Atos 2:47 que a cada dia Deus acrescentava aqueles que seriam salvos na igreja. Nós vimos em Atos 6:7, diante das perseguições, inclusive com Estevão. Nós vimos em Atos, capítulo 9, versículo 31. Nós vimos em Atos, capítulo 16, verso de número 5 também, que o Senhor acrescentava e aumentava o número dos salvos. Então, ela cresce nesse âmbito quantitativo, mas também tem um crescimento qualitativo. Ao tempo que se passa, a igreja ela tem um aperfeiçoamento doutrinário, digamos assim, no que diz respeito a metodologias, no que diz respeito à criação de escola, no que diz respeito a fundar institutos e até universidades. Diga-se de passagem, a Assembleia de Deus hoje ela tem faculdades, não só de cursos teológicos, mas de outros cursos também, de outras áreas do conhecimento. E isso é muito proveitoso para o crescimento da igreja. Então, nós percebemos que a igreja ela cresce numericamente, mas ela cresce também qualitativamente. E o que está se falando aqui é de qualidade, em especial da qualidade espiritual. A nossa igreja, modestamente falando, inclusive, aqui em Marabá tem um instituto de ensino teológico, coisa que muitas igrejas aí afora não têm. Isso é resultado do crescimento espiritual da igreja do Senhor. Inclusive, pastor Elias, as inscrições, elas estão abertas, né, para as novas turmas do curso básico e médio em teologia livre. Vocês têm aqui 3 professores que estão sempre contribuindo ali no IETAD para a ministração de aulas. Se você está interessado em estudar teologia conosco, nós aguardamos por você. Você pode fazer a sua inscrição ali na CPAD, ao lado do Templo da Cidade Nova. Você pode fazer a sua inscrição com os pastores congregacionais ou nos procurar ali na Secretaria-Geral da Igreja, na Velha Marabá. Muito bem, pastor Elias. Pastor evangelista Daniel Levi, vamos falar sobre ainda, né, continuar falando sobre esse crescimento acentuado da igreja. E aqui eu quero dar um destaque especial. Nós estamos falando de forma genérica do movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele não restringe a Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus, modestamente falando, como o pastor Elias disse, é a maior igreja pentecostal do mundo. A maior igreja pentecostal do mundo. Ela começou com 18 irmãos em Belém do Pará. A Assembleia de Deus se expandiu por todo o Brasil. E aqui, no livro do pastor Isael de Araújo, História do Movimento Pentecostal no Brasil, na página de número 53, nós temos aqui um mapa do Brasil. E nesse mapa do Brasil, irmão Daniel, nós temos o início da pregação pentecostal em cada um dos estados da Federação Brasileira. Depois de Belém do Pará, em 1911, por Daniel Berg e Gunnar Wingre, apenas como exemplo, a próxima mensagem pentecostal pregada foi no Ceará, pela irmã Maria de Nazaré, que foi batizada no Espírito Santo em Belém. Amiga de Celina. Amiga de Celina, ela foi enviada para a missão no Ceará. Depois, em Alagoas, em 1914, por Gunnar Wingre e já o missionário sueco Otto Nelson, já no Brasil também,
Depois na Paraíba, pelo irmão Manuel Francisco, em 1914. Depois Roraima, Pernambuco, em 1916. Amapá, 1916. Amazonas, 1917. Rio Grande do Norte, em 1918, pelo irmão Adriano Nobre, que era residente em Belém e foi enviado para lá. No Maranhão, em 1921. No Espírito Santo, em 1922. Em Roraima, 1922, no Rio de Janeiro, 1923, né? E São Paulo, 1923 também. Percebam que foi um movimento do Espírito Santo em toda a Federação Brasileira. E nós temos aqui, irmão Daniel, um crescimento acentuado da Assembleia de Deus no Brasil, agora falando da nossa instituição, da nossa amada Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que chegou em Marabá, irmão Daniel e pastor Elias, pela pregação, né, do pastor Luiz de França Moreira, um maranhense que veio de Grajaú e chegou em Marabá, em terras marabaenses, em 1925. Inclusive a nossa igreja, ela está caminhando para o seu centenário aqui em Marabá em 2025, está bem pertinho. Vejam que esse crescimento se expandiu por todas as cidades, por todos os vilarejos, por todos os rincões do nosso país. E aí, irmão Daniel, esse crescimento foi acentuado e hoje nós temos estatísticas de que esse movimento só cresce. Com certeza. As estatísticas, elas provam essas verdades que o próprio pastor Epaminondas e o pastor Elias acabaram de comentar. Há uma base bíblica. Então, se há base na palavra de Deus, se há o revestimento de poder e se há fervor para buscar Deus, então o resultado disso certamente será um crescimento acentuado. E é isso que a gente vê, pastor, no movimento pentecostal, um crescimento acentuado. E isso, os próprios órgãos de pesquisa nacionais, como o IBGE, eles já apontam e já diagnosticam essa situação de que do crescimento dos evangélicos e a Assembleia de Deus como sendo a maioria, né, dentre esses evangélicos. A estimativa que nós temos já agora para o próximo censo, que provavelmente dará em torno de 60 milhões, né, isso, de evangélicos no Brasil, e a Assembleia de Deus é a maioria, ou o movimento pentecostal é a maioria desse quantitativo de pessoas. Então, uma marca do movimento pentecostal é o quê? É o evangelismo. Como o próprio pastor Elias já explicou, é algo do povo se lançar, ir às ruas, ir às outras cidades, ir às nações, ir aos locais que são mais remotos, onde nem todos muitas vezes gostam de ir, mas aquele que é movido pelo Espírito, aquele que está debaixo do poder do avivamento pentecostal, ele vai, ele obedece o ide do Senhor e ele vai pregando mesmo, pastor, e o que acontece é esse crescimento acentuado. Então, o avivamento pentecostal, vamos dizer assim, é uma chave de Deus para a salvação da nação brasileira, pastor. E isso nós podemos ver. Que bênção, que maravilha. Para nós encerrarmos, evangelista Daniel, pastor Elias Gomes, existe, assim, algumas cidades que nós queremos destacar aqui, alguns países, algumas localidades que merecem destaque, e que nós temos uma dívida de gratidão muito grande. Nós temos, pastor Elias, uma dívida de gratidão com os irmãos suecos e com a Suécia, né, com os Estados Unidos, especialmente Chicago e Los Angeles, de onde ali, né, todo aquele movimento da Rua Azusa, apesar de que muitos dizem que Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles receberam o batismo no Espírito Santo na Rua Azusa, mas eles nunca estiveram lá, não há relatos de que eles estiveram lá, mas eles tiveram contato com pessoas que receberam, né, o poder do Espírito Santo lá na Rua Azusa. Nós temos uma dívida de gratidão com Belém do Pará, o senhor que é belenense, né? O senhor é belenense, né? Nós, Marabá, cidade de Marabá, recebeu a visitação dos primeiros missionários vindos do estado do Maranhão. A Igreja Pentecostal na cidade de Marabá, ela tem uma dívida de gratidão com a Assembleia de Deus do Maranhão, porque foi de lá